Fala galera, beleza? Então hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a questão de polígonos semelhantes, certo? A gente vai trabalhar hoje a questão de semelhança de polígonos e triângulos, tá? E vocês vão ver que triângulos têm uma semelhança até mais fácil que a de polígonos, mas que a ideia principal os dois compartilham, que é a seguinte: dois polígonos são semelhantes quando possuem os ângulos internos e os lados congruentes. O que essa afirmativa quer dizer pra gente? De um polígono, lados e ângulos são congruentes em duas situações específicas. Os ângulos internos são congruentes quando eles são basicamente os mesmos. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse polígono de 5 lados e essa ampliação dele aqui do lado, certo? Esses ângulos internos aqui, ó, alfa, alfa, beta, beta, psi, psi, ômega, ômega, lambda, lambda. Então, os ângulos internos são congruentes quando são os mesmos ângulos internos. Então, se eu tenho os ângulos internos nesse daqui e os mesmos ângulos internos desse grande, eles são congruentes. Agora, quando é que os lados são congruentes? Quando eles são proporcionais. Por exemplo, eu tenho aqui o lado A, certo? E aqui eu tenho o resultado do lado A vezes um número qualquer. Pode ser um número maior do que 1, pode ser um número menor do que 1. Pode ser que esse A aqui seja maior do que esse, ou então o contrário, como a gente está vendo aqui nessa ampliação. Então o que acontece? Desde que, o que eu aumentei nesse aqui, se eu multipliquei esse lado aqui por 2, eu multiplique todos os outros lados também por 2 para gerar os lados desse. Se eu multipliquei esse lado aqui por 3, todos os outros também sejam multiplicados por 3 para gerarem os lados desse. Se eu multipliquei esse aqui, dividir esse aqui por 2, eu divido então todos os outros lados por 2 para gerar os lados do novo polígono. Essa ideia de congruência na questão dos lados é verificar isso. Se todos os lados eles aumentam proporcionalmente ou diminuem proporcionalmente de acordo com a primeira imagem. Belezinha? Então, por exemplo, aqui, ó, esses dois polígonos são semelhantes, pois possuem não só os ângulos internos iguais, mas os lados também congruentes. Então, se eu dobrei o tamanho desse lado A para gerar esse daqui, esse A', eu também dobrei o tamanho do lado B para gerar esse B', dobrei o tamanho do lado C para gerar esse C', dobrei o tamanho do lado B para gerar D' e dobrei o tamanho do lado E para gerar esse E'. Basicamente funciona assim, certo? Agora, por que é necessário que existam não só os ângulos congruentes, mas os lados congruentes? Imagina o seguinte: se eu desenho para você aqui um pequeno quadrado. Então o lado desse quadrado aqui é L, tá? E os ângulos internos dele, como é um quadrado, vão ter que ser de 90 graus. Agora imagina o seguinte: se eu considerar, por exemplo, só os ângulos congruentes, se eu fizer um retângulo aqui, com os ângulos internos também de 90 graus, eu vou estar aqui tendo uma base B e uma altura A, certo? Se eu considerar só os ângulos internos, essas duas figuras são semelhantes, mas claramente não são. Aqui você tem um quadrado, aqui você tem um retângulo. E o que é que acontece? Eu preciso que os lados também sejam. Então, se aqui eu multipliquei esse L por um número para gerar esse B, aqui desse lado também tem que ser o mesmo valor B. Por quê? Aqui também é L, isso é um quadrado, todos os lados são iguais. Então o que acontece? Você tem que trabalhar com essas duas situações. Tanto os ângulos internos quanto os lados têm que ser congruentes. Aí eu falei para vocês, não galera, mas a questão do triângulo ela ainda consegue ser mais fácil. Por que consegue ser mais fácil? Simples. Sempre que você tiver dois triângulos, certo? E você afirmar que os dois triângulos eles são semelhantes, basta que aconteça o seguinte, ó. Para que dois triângulos sejam semelhantes, por exemplo, nesse nosso caso aqui, basta que esses ângulos internos, ou pelo menos dois desses ângulos internos, sejam congruentes, certo? Então o que vai acontecer? Imagina o seguinte: dentro desse primeiro triângulo aqui eu tenho o ângulo alfa e o beta. Nesse outro eu também tenho o ângulo alfa e o beta. Consequentemente, o valor que for gerado aqui desse terceiro ângulo, porque a gente vai seguir aquele princípio, que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, como essa soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus, o que acontece? Esse lado aqui vai ser sempre 180 menos alfa mais beta. Da mesma forma, esse ângulo aqui vai ser a mesma coisa, certo? Então, vou chamar esse ângulo aqui de um lambda qualquer e esse aqui de lambda também. E a soma desses três, alfa, beta e lambda, tem que ser 180 graus. O que vai acontecer aqui, galera? Quando dois triângulos possuem todos os ângulos internos congruentes, consequentemente, seus lados também são congruentes. Você pode tentar fazer um experimento com palitos, barbante, então desenhar no papel mesmo. Se você tentar montar dois triângulos e os dois tiverem os ângulos internos iguais, idênticos, tem um alfa, tem um alfa, tem um beta, tem um beta, tem um lambda,
Então o que é que vai acontecer? Os lados também vão ser. Então o que é que acontece? Se aqui for, por exemplo, um lado A, isso aqui vai ser um lado A', que é o correspondente a ele. Se esse aqui for um lado B, e aqui eu ampliei esse lado A, multipliquei por 2, você vai verificar que esse lado aqui também B vai ser um B'. Que se eu multipliquei esse aqui por 2, esse aqui também está dobrado. Esse aqui é o dobro desse. Se eu dividir esse aqui por 2, certo? Esse aqui também vai ser o resultado desse B aqui dividido por 2. Tá entendendo? Então o que acontece? Se você está trabalhando com um triângulo, de certa forma, é até mais fácil. E aí, para que a gente usa essa questão da relação de proporcionalidade e semelhança? A gente vai utilizar isso aqui para descobrir lados ocultos em certos polígonos, em certos triângulos, que vão permitir que a gente determine esses valores sem se preocupar com muitos detalhes, ou sem precisar com apenas um lado como referência. E aí, se você tem, por exemplo, a razão de proporcionalidade entre os dois, que é aquele número que eu falei, ó, por exemplo, o A é eu multipliquei esse A por 2 para gerar esse. Esse 2, que foi o que eu multipliquei esse daqui, é a nossa razão de proporcionalidade. Ou então, eu divido esse aqui por 2 para gerar esse daqui. Então, esse 1 sobre 2 é a nossa razão de proporcionalidade entre essas duas figuras. Está entendendo? Que é o número que vai determinar para mim quantas vezes eu estou aumentando um lado ou quantas vezes eu estou reduzindo um lado para gerar o lado correspondente a uma figura semelhante. Certo? A ideia principal é essa. Então, vamos dar uma pausa aqui rapidinho que eu vou mostrar para vocês 2 exemplos para a gente trabalhar com isso. Tá bom? Então, galera, vamos para o nosso primeiro exemplo. Por exemplo, eu vou ter aqui, no caso, um trapézio aqui em cima e a redução desse trapézio aqui embaixo, certo? Então, esse trapézio grande tem um lado que mede 20, um lado que mede 40, tem um lado que mede x e outro lado que mede y, beleza? Agora, no trapézio menor, eu tenho 3 medidas só. Tenho essa altura aqui que é 10, tenho esse comprimento que é 15 e esse lado aqui que é 12. E eu quero determinar qual é o comprimento de x e de y aqui nesse trapézio grande. E eu sei que essas duas figuras, devido a essa daqui ser uma redução dessa, que elas vão ter que ser semelhantes. Porque proporcionalmente, como eu reduzi todos os lados de uma vez. Então, consequentemente, existe uma razão de proporcionalidade entre o comprimento desses lados e desse. E, observando aqui, você vai ver que tem 2 ângulos de 90, um ângulo de 120 e um ângulo de 60 em cada um. Então, como é que eu vou fazer para descobrir quem é x e quem é y? Simples. Observa aqui, ó. Se eu tenho que aqui é 20 e aqui é 10, e eu tenho essa questão da razão de proporcionalidade, eu consigo descobrir essa razão e fazendo a divisão desse valor por esse. E aí eu vou saber quantas vezes esse daqui é maior do que esse, certo? O aumento dos lados. Ou se eu quiser, eu posso dividir esse por esse e descobrir quanto foi a redução que eu fiz em cada lado em relação, ou cada lado desse pequenininho em relação a esse grande. E aí a maneira mais simples de você fazer isso é a seguinte, montar uma regra de 3. Por exemplo, 20, que é esse lado de cá, vai estar para 10, que é o seu correspondente, certo? No triângulo menor. Assim como x vai estar para 15. E aí x vai estar para 15. Essa forma aqui de montar, ela é muito particular de cada um. Tem gente que prefere montar de outro jeito, aí coloca o 10 aqui embaixo. Mas vai dar a mesma coisa, tá? Não vai ser alterado em nada. Você vê aí com a melhor maneira e pode fazer à vontade. E aqui eu vou fazer o quê? Ó? Meio pelos extremos, né? Então eu vou ter 10x. Eu vou ter agora aqui 15 vezes 20, que vai dar 300. Beleza? E depois eu vou fazer o seguinte, quem está multiplicando passa dividindo. E você vai observar que vai ser então 300 dividido por 10, que é igual a 30 centímetros. Portanto, galera, esse valor de x aqui é os nossos 30 centímetros. Belezinha? Agora, agora aqui na questão do y é a mesma coisa. E se você observar um detalhe aqui, você ainda vai ver que dá para responder essa questão ainda mais fácil. Preste atenção. Do U10, para chegar no U10, entre o 10 e o 20 existe uma relaçãozinha, uma razão de proporcionalidade, como eu disse. Se você divide o 20 pelo 10, você vai observar que o resultado é 2. Então significa o seguinte, que cada lado desse grande aqui é o dobro do lado do pequeno. Então olha só como ficaria fácil também fazer essa conta. 15 vezes 2, 30. 12 vezes 2, 24. Vamos observar como isso aqui vai dar 24, fazendo o mesmo procedimento? Vou fazer então aqui, ó, 20 está para 10, assim como y está para 12. E aí você vai observar a mesma situação, galera. Ó, meio pelos extremos, aqui eu vou ter 10y, né?
igual a 12 vezes 20, que vai dar 240. E aí a mesma situação, y é igual a 240 dividido por 10, e consequentemente 240 dividido por 10 vai dar 24 centímetros. Logo esse y aqui é 24 centímetros. Super fácil, né, encontrar? De boa mesmo. Agora, vamos para o segundo exemplo. Eu vou trabalhar com a questão dos triângulos agora, beleza? No nosso segundo exemplo, galera, a gente vai observar a mesma situação. Agora, olha só um detalhe. O que acontece? Aqui você vai ter dois triângulos também e vai ter a questão da ampliação desse pequeno aqui para esse grande. Então, observe esse detalhe, gente. Aqui eu tenho um ângulo alfa, beta e lambda. Aqui eu tenho um ângulo alfa, beta e lambda. Portanto, de cara eu já posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Como são semelhantes, então eu posso usar o mesmo critério que a gente fez anteriormente. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Se eu quero descobrir quem é o valor de x e de y aqui, eu posso fazer o seguinte. 6 está para 18, assim como x está para 15. E aqui eu vou ter 18 vezes x, que dá 18x, né? Fazendo a nossa relação meio pelos extremos, só marcando aqui. E aqui eu vou ter 15 vezes 6, que vai dar, no caso, para a gente, 15 vezes 2 vai dar 30, vezes o 3 vai dar 90. Certo? Então o que, é que vai acontecer? Vou ter então aqui o seguinte, quem está aqui multiplicando vai passar dividindo, e eu vou ter então o seguinte aqui, ó, 90 sobre 18, e consequentemente, como eu estou trabalhando com 90 sobre 18 aqui, eu posso dizer que esse negócio aqui vai ser igual a 5, ou seja, que esse 5 aqui, esse x aqui, vai ser 5 centímetros, belezinha? Mesma coisa eu vou fazer para o y, ó. Então vamos lá. Eu posso fazer com o mesmo 6 está para 18, da mesma forma que eu posso dizer que 10 está para y. E aí eu vou fazer meio pelos extremos também. Então 10 vezes 18, 6 vezes y, e você vai ter 6y igual a 180, y que é igual a 180, 180 dividido por 6, e consequentemente aqui você vai ter quanto? 30. Então aqui você vai ter 30 centímetros. Beleza? E aí vamos lá, Eduardo. E aquele negócio de razão de proporcionalidade. Se você observar aqui, de 6 para chegar entre 6 e 18, se eu dividir 18 por 6, vai dar quanto? 3. Minha razão de proporcionalidade, então, entre essas duas figuras é 3. Ou seja, cada lado daqui, certo? Multiplicado por 3 já é um lado nessa terceira figura. Ou seja, cada lado aqui, dessa segunda figura, cada lado aqui é o triplo do lado do pequeno. Portanto, eu podia fazer uma seguinte conta. Para achar o y, 10 vezes 3, 30. Como essa daqui é 3 vezes menor do que essa, basta que eu divida isso aqui por 3. 15 dividido por 3, 5. E eu teria achado facilmente também. Então você pode usar a regra de 3, você pode usar essa relação de proporcionalidade também. Fica a seu critério, tá? Galera, espero que vocês tenham compreendido hoje essa questão de proporcionalidade, relação de semelhança de polígonos semelhantes, tá? E estudem bastante, vejam o material que eu postei para vocês. Qualquer dúvida, me procura no WhatsApp. E tamo junto aí e valeu!